Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 17º episódio do meu podcast. Meu podcast ele já mudou de nome algumas vezes, já foi UmbigoCast, agora é GaiaCast. Quem sabe eu mudo de nome mais pra frente também, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar com o geneticista, Dr. Caio Brusaca. Ele está aqui do meu lado. Tudo bem, Caio? Como é Tudo que você ótimo. está? Carla, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar sobre genética, em especial na reprodução humana, com você aqui hoje. Ai, que bom que você veio. Bom, a gente se conhece há um tempo, mas eu queria que você se apresentasse, que você dissesse da sua formação, e também uma coisa pessoal, o que te fez escolher a genética, que eu acho que isso é super legal quando a gente, médico, fala sobre as nossas escolhas de especialidade. Vamos lá. Eu, Caio, sou médico geneticista. Me formei médico na Universidade Federal do Maranhão. Sou médico geneticista pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, SBGM, e a Associação Médica Brasileira. Também tenho o título de mestre acadêmico pelo programa de pós-graduação em urologia, com ênfase em fertilidade masculina e genética pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Eu escolhi a genética por N fatores. Na verdade, eu entrei no curso de medicina já querendo ser médico geneticista. Na época, isso em 2001, eu gosto muito de lembrar, eu tinha 13 anos. Com 13 anos, foram dois grandes acontecimentos que marcaram. Uma foi a clonagem da ovelha Dolly, a outra foi que eu estava tendo aulas de ciências, onde o professor estava explicando alguma coisa sobre lei de Mendel, azão, azinho. Eu achei muito legal fazer aqueles cálculos. E, para culminar, teve aquela novela O Clone, onde teve o Albieri, aquele personagem do Juca de Oliveira, que me marcou muito aquele personagem. Aham. Ah, fazer um clone humano. Claro que não é com isso que o médico geneticista Claro, faz, mas é uma mas história, né, e uma foi a minha narrativa muito legal inspiração. essa novela. Foi uma inspiração e com 13 anos eu tinha decidido, eu vou ser médico geneticista. Nossa, que legal, Caio. Olha, seu currículo é maravilhoso, maravilhoso, gente. Pense num geneticista bem formado e que já veio com essa vontade no coração, né, de fazer genética. Que incrível. Nós compartilhamos uma mesma coisa. Eu me interessei, por fazer medicina e pensei em fazer reprodução humana já meio que subconscientemente, numa dessas aulas de genética sobre as experiências de Mendel. Eu achava muito legal, muito bacana. E naquelas feiras de ciência, sabe, eu já curtia, fazer exposições sobre o assunto. Mas então e o Clone, né, amei o Clone, que novela, novela maravilhosa. Acho que assim, o Clone foi uma novela que eu amei assistir por várias razões, a clonagem era uma delas. E nossa, marcou o Brasil inteiro, né. E me marcou mais uma coisa. Eu sou do Maranhão, sou de São Luís, mas minha família é de Santo Amaro do Maranhão, que é nos Lençóis Maranhenses. O primeiro encontro do Albieri com o clone Léo foi lá nos Lençóis. Tá vendo? Para Aí, ó. marcar ainda mais, foi um auê lá em São Luís, porque é a primeira vez que a Globo ia gravar uma cena de novela no Maranhão. Todo mundo lá, né, querendo saber. Bom, vamos lá, vamos para os assuntos genéticos agora, né, do nosso dia a dia da reprodução humana. Muitos casais têm, indicação de fazer alguns testes genéticos, né, quando vão para um tratamento de reprodução humana. E aí o médico, né, que vai fazer o estímulo ovariano, que vai fazer a captação de óvulos, vai produzir os embriões ali, no laboratório parceiro, ele vai encaminhar esses testes para um laboratório de genética. Só que isso é uma coisa, biopsiar o embrião é um procedimento laboratorial em que se retira as células do embrião. Com essas células do embrião, a gente pode avaliar N coisas, né, Caio? Como que é? Quem define geralmente o que será avaliado é o geneticista. Exatamente, vamos Vamos lá, falar sobre os testes que a gente faz nos nos embriões. embriões. Vamos lá. A gente tem basicamente 5 tipos de testes nos embriões.
O primeiro deles, e o mais comum, assim, acho que disparado, quase 90% das vezes, é o que a gente chama de PGTA. PGT é uma sigla que vem do teste genético pré-implantacional. Aí vai a letra que vai depois do PGT. No caso, o PGTA é para aneuploidias. Para a gente lembrar o que é aneuploidia, quer dizer anegação, euploide, 46 cromossomos. A gente tem que lembrar de um outro exame que chama cariótipo. A gente olha nossos cromossomos. Isso a gente pode fazer, qualquer pessoa que quer ter filho, inclusive, deve fazer, né? Exatamente, eu sempre digo, todo casal que deve querer ter um filho precisa fazer pelo menos um Um cariótipo. cariótipo. É o exame básico. E o PGTA nada mais é do que o cariótipo do embrião. Esse exame, ele pode ser usado em todos os tratamentos de reprodução assistida, desde que o casal deseje realizá-lo. Mas existem algumas indicações que a gente é um pouco mais enfático em dizer que é preciso fazer. Uma delas é quando a mulher tem mais de 35 anos. Quando a mulher tem mais de 35 anos, ela tem um risco aumentado para ter um bebê com aneuploidia, dentre elas síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome Patal ou outras aneuploidias. E essa avaliação do PGTA a gente utiliza principalmente para avaliar essas alterações cromossômicas. Mulheres acima de 35 anos deveriam fazer o PGTA se vão para um tratamento de reprodução assistida. Sim. Isso é muito consagrado, mas existem algumas outras indicações, por exemplo, perda gestacional. Quando um casal já tem perda gestacional e a gente comprovou ou a gente suspeita que está relacionado a alterações cromossômicas, o PGTA é um excelente exame de escolha. Inclusive, muitos casais que passaram comigo foram para o tratamento de reprodução assistida por conta do PGTA e não porque eram inférteis. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que separar bem. Uma coisa é não conseguir engravidar, outra coisa é você engravidar e ter uma perda de um bebê. Quando a gente perde um bebê, principalmente onde mais de 40% está relacionado a alterações cromossômicas, nós podemos utilizar o PGTA como uma ótima ferramenta. Sim. Essas são as duas principais indicações do PGTA. Nós temos outros testes que são menos utilizados, por conta da frequência mesmo. O segundo teste chama PGT-SR. SR vem do inglês Structural Chromosomal Rearrangement, que são os arranjos cromossômicos estruturais. Ele é um PGTA, entre aspas, melhorado. Sim. Ele serve para quando um dos cônjuges, ou os dois, tem alteração cromossômica de base. Tá. Se lembra, quando a gente falou que todo casal deveria fazer um cariótipo? Sim. Se o casal tem uma alteração cromossômica, tem uma translocação equilibrada, ou seja, uma troca de um cromossomo com outro, que na pessoa não dá nada. Não dá nada, porque os genes vão estar ali, né? Não vai ter uma alteração de quantidade de gene, a presença ou não do gene, né? E exatamente, quando você fala a palavra quantidade, os cromossomos só estão trocados, mas quantitativamente está tudo lá. Sim. Então, esses casos específicos, nós podemos realizar o PGT-SR, que o que vai mudar é uma técnica no laboratório. Em vez de fazer um NGS, que é o sequenciamento de nova geração, que é mais barato, a gente faz uma outra técnica que são os microarrays, que são mais caros, para a gente poder identificar ganho e perda de material geral muito pequeno. Sim. E por isso é tão importante a gente separar o PGTA e o PGT-SR. Esses dois exames nos embriões, eles são feitos para alterações cromossômicas. Aí nós precisamos entender um outro conceito. O cromossomo é onde o gene está. E se o problema for o gene, aí nós temos o terceiro exame, que chama PGT-M, M de doença monogênica. Nesses casos, normalmente, a gente só vai fazer um PGT-M se eu já conheci a mutação daquela família. Seja porque nasceu uma criança com uma malformação congênita ou uma síndrome genética, seja porque tem algum familiar, ou, por exemplo, doença de Huntington, ou alguma doença genética que a gente está no gene, o campo está no gene, aí a gente precisa fazer um PGT-M. Essa técnica ela é muito utilizada, por exemplo,
para casais que têm um filho anterior com fibrose cística. Sabe? Fibrose cística é a doença genética mais comum em caucasianos. Sim. Ou se a gente lembrar outras doenças, por exemplo, a doença do teste do pezinho, fenilcetonúria, ou deficiência de biotinidase, todas essas eu consigo resolver com PGTM, ou seja, o risco que seria de 25 a 50% de chance de ter um filho com aquela síndrome genética, ou aquela doença rara, baixaria para zero. E aí a gente consegue eliminar uma doença de uma família, né? Exatamente. E isso eu acho que é a coisa mais linda, né? Porque imagina uma família que vem por gerações amedrontada, sabendo da possibilidade de ter ali um bebê que pode vir apresentar doença, que já vem há gerações, né? E eu acho que isso é uma cura gera da ancestralidade da pessoa, né? Exatamente. Uma cura daqui para frente. Vou te contar um caso muito legal. A primeira vez que eu atendi essa moça foi quando eu era residente na Unicamp. Eu acompanho ela até hoje, pós-residência. Na época, a primeira vez que eu atendi ela contou a história que alguém, há 7 gerações atrás, foi picada por uma cobra. E essa cobra amaldiçoou a família. A maldição da família era: todo mundo vai ficar cego e surdo. Quando foi a vez dela, tipo, a mãe dela ficou cega e surda, a avó dela ficou cega e surda, a bisavó dela, todo mundo ficou. Aí quando chegou a vez dela, eu digo: epa, tem alguma coisa errada. Vou atrás de um geneticista. Fechou lá o diagnóstico dela: atrofia óptica tipo 1. Mutação no gene OPA1, que é autossômico dominante, passado de pai para filho. Sim. E ela disse: da minha geração para frente, essa doença não vai mais existir. Acabou. Aí ela foi atrás da fertilização in vitro com PGTM e resolvemos. Hoje o filho dela já tem 5 anos. Perfeito, sem nenhuma alteração. Você vê, olha só o peso que ela tirou das costas, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu estava vendo no Wall Street Journal, eu até coloquei na introdução desse episódio, sobre um movimento que está acontecendo no Vale do Silício. Lá tem bilionários que estão investindo muito dinheiro na indústria da longevidade e, enfim, tem um cara até que faz do próprio corpo dele um laboratório, que ele toma de tudo, faz umas dietas loucas lá. Mas agora eles estão querendo ver a longevidade já no embrião. Então o que eles fazem? Eles veem qual é o embrião que poderia ter uma saúde melhor, poderia ter, para que a pessoa escolha ter um filho com as características desejáveis, enfim. Mas isso levanta questões assim muito, muito preocupantes, né? Primeiro, como que você vai saber se esses genes realmente vão se manifestar? Isso não seria um tipo de eugenia? Como que você pode vender saúde e longevidade, né? Como isso? Eu não consigo conceber, eu tenho muita dificuldade para entender uma coisa dessas. Mas aí, isso vai entrar nesse próximo teste que você vai falar, né? Do PGT-P. Era esse? Exatamente. O PGT-P, a palavra P vem de poligênico. Nós temos que lembrar mais outro conceito da genética. Existem as doenças cromossômicas, as doenças gênicas, e nós temos as doenças multifatoriais, ou também conhecidas como doenças poligênicas. Ou seja, eu tenho uma interação entre vários genes e o meio ambiente e eu tenho a doença. Esse tipo de avaliação é muito utilizada para doenças comuns. O que são doenças comuns? Hipertensão, diabetes, na ginecologia, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de outros, tireoide, nós temos endometriose, SOP, nós temos muitas doenças que a gente sabe que tem um fundo genético. Por exemplo, uma mãe com endometriose tem um risco maior de ter uma filha com endometriose. Mas eu não tenho um cálculo, porque não é uma doença de um gene só. Sim. A gente sabe que existem essas interações. E nós utilizamos muitos scores poligênicos para tentar predizer, ou melhor, poder usar a medicina preditiva para tentar dizer qual é o risco de uma pessoa ter, por exemplo, hipertensão. Sim. Esse mesmo conceito que a gente usa com pessoas, adaptaram
para embriões. Sim. Nos Estados Unidos, onde as questões éticas são muito mais flexíveis, eles já estão utilizando esse tipo de tecnologia. Sim. Porém, a gente tem que lembrar, saber o risco poligênico de uma condição não é que a pessoa vai ter ou não aquela doença. Sim. Por exemplo, a pessoa tem 4% de chance de ter câncer de mama e a outra tem 3,8%. Qual é a diferença? Essa é a primeira pergunta. Sim. Entendeu? Qual é a diferença? Mas existem esses cálculos de risco, inclusive esse tipo de avaliação, se você procurar, você consegue para você, mas não Sim. para os embriões. Eu já vi muitas avaliações semelhantes em consultórios, né? Então nós vemos até para prescrever uma dieta, por exemplo, como que você metaboliza uma coisa ou outra, ou qual medicação vai ser indicada para você, para uma depressão, ou, enfim, para alguma outra doença. Então, hoje a gente vê que já tem uma medicina muito personalizada para o indivíduo, né? Mas para o embrião que vai vir, né, então, ou seja, é o que você falou, quem garante? Então, assim, pode ser que tem um embrião que tem 1% de chance de ter câncer de mama, é um embrião que tem 30%. Não quer dizer que esse que tem 1% não vai ter, e o que tem 30% quer dizer que vai ter? Vai depender de uma série de coisas interagindo, né. Exatamente. O PGTP, quando ele foi lançado, ele foi um grande causador de polêmica, vamos dizer assim. Em especial na Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Na SBGM, a gente discute muito questões éticas envolvendo nossos exames. Durante o processo do aconselhamento genético, porque a consulta do médico geneticista não é uma consulta, é um Aconselhamento. aconselhamento genético, o nome é diferente. É um procedimento médico. Sim. A gente vai avaliar várias questões bioéticas sobre todos os exames que a gente solicita. Uma o exame tem que fazer um bem. Qual é o bem que esse exame PGTP vai fazer? Não tem nenhum bem palpável. Diferente do PGTA, não, eu estou te garantindo que o seu bebê não vai ter uma alteração cromossômica. Ou para uma mulher com perda gestacional, se a causa da sua perda gestacional é alteração cromossômica, eu estou transferindo o embrião euploide para você. Sim. Isso eu estou fazendo o bem. Uhum. Para o PGTP, ainda não tem um benefício real. Sim. Mas mais do que benefício, outra coisa da questão bioética é não pode fazer o mal, que é a não maleficência. Não tem nenhum benefício real e pode causar até transtornos psicológicos para o casal. Sim. Por quê? Porque o casal está escolhendo um embrião, entre aspas, perfeito, que é o que eles estão vendendo. Sim, não existe. Aliás, se quiser ter filho perfeito é melhor nem ter, né. Exatamente. Eu falo muito isso. Toda vez que você quer ter um filho, enquanto você estiver vivo, você pode ter um filho com algum problema. Sim. Ah, eu fiz PGTA, eu fiz PGTM, eu fiz in vitro, mas lá deu uma brida miniótica. E aí? E aí? A brida miniótica dava para prever? Não dava, entendeu? É só um exemplo de vários. Ou, por exemplo, estava tudo perfeito, um probleminha deu no parto e deu uma anóxia. Poxa, Pois é. entendeu? Você acha que a Suzane von Richthofen seria um embrião, né, que viria assim, ok, só que ela era psicopata. Então, isso não dá para ver. Já pensou? Isso não dá para ver no teste. Não dá para ver. A gente não tá vendo o psicológico. Ah, eu vou tentar medir o QI do O embrião. QI, exatamente, como faz? O QI é o pai, a mãe e o meio ambiente. Eu posso ter um pai e uma mãe com QI elevadíssimos, mas por conta do ambiente que eles vivem, a criança não tem um QI tão alto. Sim. Inclusive, até outro exemplo, eu tenho uma grande amiga neuropediatra que ela atende gente de alta renda que vem por conta de dificuldade na escola. Sim. Mas o pai e a mãe têm um QI altíssimo, eles são mega empresários, ricos, milionários, mas a criança não está desempenhando como deveria, entre aspas. Então, é outro coeficiente de inteligência, assim como altura, assim como peso, não é uma coisa que dá para prever com teste. Com uma conta, né, um cálculo. Exatamente, assim como uma das outras coisas que me perguntam muito é
cor dos olhos, cor do cabelo, Sim, isso também não dá para escolher, sim. E entendeu? autismo? Muito menos. Autismo é o nosso maior problema hoje. É, porque aumentou muito, né? 1 para 36 agora. É, e antes era muito menos, né? Então, acho que os pais estão realmente com muito medo, do autismo, né? E para mim também é uma questão que me chega muito. Autismo é uma questão que é um pouco complexa, porque assim, de 100% das crianças com autismo, em torno de 10% vai ter uma causa geneticamente determinada. É uma síndrome genética, Sim, uma doença rara, é uma alteração cromossômica, etc. Doença do teste do pezinho, alguma coisa desse tipo. 90% ainda é multifatorial. Ou sim, seja, se eu fizer um PGTA, eu excluí as causas cromossômicas, mas não excluí as mutações novas que podem acontecer e não excluir doenças multifatoriais e poligênicas. sim. No score poligênico, lá no PGTP, ele também não consegue prever Não isso. consegue Então, é mais uma vez a falácia do filho perfeito. a falácia, exatamente mesmo, porque, gente, não existe. Então, vamos, vamos ser realistas, né? Ninguém é perfeito. Exatamente. Como eu falei, essa minha colega neuropediatra, ela trabalha especificamente com distúrbios do aprendizado. Aham, Especificamente com esse público que entra autismo e deficiência intelectual, TDAH, TOD, essas milhões de siglas que a gente tem na parte de atraso do desenvolvimento, que o geneticista atende todo santo dia. aham, Eu, Caio, sou médico geneticista, eu trabalho muito com reprodução, mas meu outro lado é atender criança com algum problema genético, e eu atendo todo dia criança com autismo. sim, E o que a gente consegue ver é que mesmo com o melhor exame que a gente tem hoje de genética, a gente não consegue fechar tantos diagnósticos etiológicos, ou seja, a causa do autismo, que é o sim. que o geneticista faz. E essa colega, ela insiste muito em falar isso, que existem lugares onde a taxa de deficiência intelectual e autismo é maior ainda. Por É. exemplo, ela atende no interior de São Paulo, onde tem muito casamento entre primos. Naquela população, ela está tendo muitos e muitos casos com esse tipo de problema. Uhum, E não é tão simples assim para a gente prevenir. A gente trabalha com riscos. sim. E a avaliação de riscos, 3 a 5% de todas as gravidezes vai dar algum problema, independente do teste genético do embrião que eu fizer. Sim. Isso é É uma a das. maior causa de internação, né, em UTI, são essas causas genéticas, né. Exatamente, a gente fala que uma a cada 2.000 pessoas é a frequência de uma doença rara. Uhum. Uma a cada 2.000. E Sim, dessas uma para cada 2.000, cerca de um terço não vai viver acima de 5 anos. sim, E é uma causa importantíssima de reinternação, de sim, custo tanto para o sistema de saúde quanto para a família. Muitas das vezes esse custo é além. Por exemplo, a mãe normalmente é quem mais sofre, porque o peso fica todo para a mãe. sim, A mãe, ela deixa de ser o que chama de PEA, população economicamente ativa, para ser uma pessoa cuidadora daquela criança. sim, Por isso entra os benefícios, entra essas questões de lei orgânica da ciência social, para sim. poder auxiliar as crianças com algum tipo de atraso do E desenvolvimento. famílias, né, porque a doença nunca é só da criança, é de uma família, né, então a família que cuida também estaria precisando de ajuda, de auxílio. E falando em primos, hoje em dia a gente consegue detectar uma grande quantidade de doenças que não se manifestam apenas quando esses primos se juntam a esses 2 genes com defeito, que são os portadores assintomáticos, né, Caio. Então, na reprodução humana, quando a gente vê que é primo, alguma coisa, a gente já encaminha para fazer esse exame. Ou quando tem alguma questão, né, de família, histórico, esse exame também é muito interessante, a gente tem um painel bem grande, né. Exatamente. Aqui, Carla, nós temos um grande detalhe. Nós temos os painéis que comercialmente ficaram conhecidos como CGTs, Teste Genético de É, Compatibilidade de Casais. sim. Mas na prática não é que é compatibilidade, É. é que o nome Seria para ver se tem incompatibilidade, né. exatamente.
E esse exame, ele, diferente dos exames dos embriões, esse é um exame na da pessoa, pessoa. no casal. No processo pré-concepção ou pré-fertilização in vitro, a gente pede vários exames, dentre eles o cariótipo e esse exame que é o painel de compatibilidade de casais, ou o nome genérico dele é muito grande, mas eu vou falar inteiro, é o painel genético de portadores assintomáticos de doenças recessivas. Esse exame, ele pode ser feito com qualquer casal. Sim, qualquer pessoa que deseje fazer, né? Mas existe uma certa indicação formal para 3 grupos populacionais. Casamento entre primos, isso aí é óbvio, porque primos têm risco aumentado de ter doenças autossômicas recessivas. 2, população específica. Dentre eles, é, casais de judeus, casais de beduínos, casais de árabes, onde existe muito casamento entre si, casamento consanguíneo, por conta de questões religiosas. É muito difícil um homem judeu casar com uma mulher não judia. Então, por conta disso, tem algumas doenças que são mais comuns nesse grupo populacional, como, por exemplo, na doença de Tay-Sachs. Uhum. Uma ação muito recente que aconteceu da Sociedade Israelita daqui de São Paulo, faz menos de um mês, mais ou menos, foi... Eles fizeram uma grande testagem em casais jovens de judeus. Eles Interessante. juntaram 300 casais, fizeram um grande evento, pegaram um auditório e todos os casais foram lá para colher os exames. Para garantir uma prole saudável. Exatamente, eles ofereceram aconselhamento genético para esses casais, visando principalmente doença de Tay-Sachs, que é uma doença ainda hoje que não tem um tratamento específico, é devastadora na criança. Sim. E é uma doença Você pode fazer um PGTM e e resolve, resolve. entendeu? Muito mais prático. Maravilhoso. Eu acho que essa é a coisa mais linda, né, da genética em reprodução humana. Essa cura, né? Também, Caio, que eu acho interessante, tem essa questão que a gente falou dos testes, e tem na reprodução humana, quando você tem uma doença que você precise de um transplante de medula, de alguém compatível. E aí é um outro tipo de teste, que é o HLA. Você precisa ver se existe uma compatibilidade. Exatamente. Esse é o Esse é 5º exame de embrião. Sim. Esse exame HLA, PGT, para HLA, ele pode ser usado em 2 situações. Para leucemia, ou seja, eu tenho um filho com leucemia e eu quero curar meu filho. Como é que é feita a cura? Transplante de medula óssea. Como é que eu acho um doador? Não acha. Porque é quase impossível você achar num banco de medula. É quase impossível. Então a gente pode fazer um tratamento de reprodução assistida para seleção de HLA. Esse teste, ele já... E hoje, as pessoas têm poucos filhos, né, então as pessoas têm poucos irmãos, tem pouca gente, né, na família. Exatamente, achar na família é difícil. É. E a gente tem que lembrar, esse exame, ele pode ser realizado para leucemias, por exemplo, ou para tratar doenças hematológicas, dentre elas anemia falciforme e talassemia. O primeiro caso na América Latina foi um caso meu, onde a gente fez um transplante de medula com seleção de HLA e o PGTM para anemia falciforme, porque o casal tinha um filho com anemia falciforme. Não, desculpa. Tinha um filho com talassemia beta, Sim. beta-talassemia, e eles queriam ter um novo filho sem o problema e para curar o primeiro. Então, o desafio foi um pouquinho maior. Precisou de quantos embriões para conseguir esse? Foi um número bem considerável. Mas assim, lembra que é um casal que não é infértil.
Sim. Eles conseguiam, tipo, por ciclo, uns 25 óvulos. Então, tem isso também. Vai depender da reserva ovariana, de quantos óvulos, quantos embriões esse casal vai conseguir, porque é um funil muito estreito, né? É um funil muito difícil. É quase que uma mineração de você tem que achar ali uma ouro, né? Num solo que às vezes é difícil a gente Mas no conseguir. final a gente conseguiu 3 embriões, um foi transferido, nasceu, com sangue de cordão salvou a primeira filha, e hoje as 2 crianças estão bem curadas, sem problema nenhum. Ou seja, a gente, mais do que resolver o problema da doença da família, que era a talassemia beta, a gente ainda curou a primeira filha. Sim. Isso volta a outra questão, que são as nossas questões éticas. Hoje, esse tipo de tecnologia ele é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. A gente tem RDC para isso. Nós temos os protocolos internacionais, o Manual da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, a ESHRE. Eles lançaram esse manual sobre o uso de PGTs, questão ética. Inclusive, eu fui o único médico brasileiro a participar desse manual, isso foi em 2020. Eles reforçam a necessidade de poder oferecer esse tipo de tecnologia para os casais. Então, o PGTA, o PGTM, o PGT-SR, o PGTM e o com HLA e o PGT com HLA. Esses 5 testes, eles já estão muito bem consagrados na nossa prática diária. Mas aqui, Carla, eu vou te contar uma história que é bem interessante. Em 2019, uma das vezes que eu fui para o Congresso Nacional, eu fui junto com a então presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, para mostrar o ponto de vista médico do uso dessas tecnologias. Foi nós dois contra 5 pessoas da bancada dizendo que era para ser proibido. Ai, que difícil, hein? Exatamente. A gente mostrei esse caso da cura da talassemia beta. Eu mostrei os casos bem-sucedidos para outras doenças. Tenho pacientes que já, de outras 20 outras condições, que já passaram por essa tecnologia, mas eles continuavam insistindo em dizer que era para ser proibido e que devia ter uma lei proibindo isso. Eu disse assim, por que a gente vai proibir uma tecnologia que ajuda a gente? Sim. Entendeu? É uma situação que eu achei muito complexa. O presidente da mesa era um médico, que era deputado federal, e ele convidou várias pessoas do movimento anti-aborto. Olha só, Olha só a confusão. aborto é uma coisa. Sim. Essa questão que nós fazemos de análise embrionária é outra coisa, não tem nada a ver com aborto. Mas eles confundiam as coisas, eles falavam. Eles defendiam usando teses que não se sustentavam, Sim. mas a gente usava a ciência em prol daqueles casais. Imagina você ter essa tecnologia e ser proibida de usar essa tecnologia. Sim. Como, por exemplo, acontece na Alemanha. Na Alemanha, até hoje, é proibido o uso de tecnologia de embriões. De biópsia. De biópsia embrionária. Mas você pode. Como que é lá? Você pode congelar os embriões excedentes, mas você não pode biopsiar. Você tem que ir transferindo. Exatamente, às cegas. Às cegas. Não pode E fazer. se você tem um diagnóstico, você não pode fazer Na Alemanha não pode. Tá. Na Alemanha não pode. Aí o casal tem que ir para outro país. Tá. Por conta. Aí vou voltar daquele outro problema que você comentou. Assim, nem tão lá, nem tão cá. A gente precisa, né, chegar num ponto onde a gente está ajudando, né, Caio? Porque assim, você imagina o sofrimento dessa mãe para conseguir o embrião dela, HLA positivo, HLA compatível, sem a doença. E do outro lado, tem gente querendo escolher a cor do olho. Então. É difícil, né? É essa que é a questão. Aí volta num problema que é a tal da eugenia. A gente tem que lembrar, primeiro de tudo, que a eugenia é política de Estado. Aqui, quando a gente fala em teste genético em embriões, a gente está falando numa questão individual. É aquele casal. Sim. Não é o governo dizendo que todo mundo tem que fazer PGTA. Sim. Não é o governo dizendo que agora todo casal que tem um filho com uma doença rara tem que fazer fertilização in vitro. Não é isso.
Quando a gente É fala uma coisa individual, né? Sim, você tem a opção, você tem a escolha de fazer. Você não precisa fazer, né? exatamente, que aí volta para a questão do aconselhamento genético. Quando você procura um médico geneticista, ele vai te colocar as cartas na mesa. Olha, você pode ter uma gravidez natural, e essa gravidez natural, você tem um risco aumentado para ter uma condição X qualquer, ou você pode partir para tratamento de reprodução assistida. E a vantagem da fertilização in vitro é essas, essas e essas. E as desvantagens são aquelas outras. E a gente sempre vai colocar um risco, benefício, vantagem e desvantagem para cada uma das possibilidades. Lembrando que você nunca vai no médico geneticista e o médico geneticista vai dizer assim, faça isso. Sim, olha, eu, na minha atuação, eu faço um paralelo muito semelhante com o que você acabou de dizer, porque quando um casal quer engravidar, então tem a questão religiosa, tem várias questões que são colocadas. Eu tenho paciente que não aceita fazer fertilização in vitro, não aceita. Eu tenho paciente que não aceita óvulo doado, mas a solução para ela seria um óvulo doado, mas ela não quer. Então a gente dá a as rotas, né. Então olha, você quer chegar do ponto A ao ponto B, tem essa rota, essa rota, essa rota e essa rota. As Nenhuma delas garante, né. Então vamos falar assim, na medicina e na reprodução assistida, eu não consigo dar garantia, né, de gravidez, enfim. Mas eu consigo dizer, muito provavelmente você vai chegar no ponto B assim, assim você muito provavelmente não vai chegar, e quem decide na verdade é o casal, é a pessoa que está na nossa frente, porque o corpo é dela, a família é dela, o a decisão é muito mais dela do que nossa, né. Exatamente. E isso tem que ser muito respeitado. Muito. Voltando à questão bioética, existe um dos princípios é a autonomia do sujeito. A pessoa tem a possibilidade de escolher. Essa questão de escolha vale tanto a escolha do teste genético que vai ser feito, do tratamento de reprodução assistida se vai ser feito ou não, da escolha. Claro, se o paciente tem lá uma hidrossalpinge, ele não vai escolher para fazer inseminação. Isso não existe, tá? Mas É, Caio. não era para ser Sim, feito. mas muitas vezes, a gen eu o paci tem eu vejo, tá, a minha paciente, ela pode falar: "Não, não aceito fazer uma FIV", e vai Sim. procurar alguém que faça coisas como lavagem de trompa, cirurgia de trompa, para conservar aquela trompa, porque ela não aceita outro tratamento. Ou é natural ou não é. Entendi, mas Tem isso. mas vamos Falar falar do o Vamos co falar do em geral, sim, ela não vai conseguir engravidar tão facilmente, né. exatamente. E hoje, mais uma vez eu digo, graças a Deus que existe fertilização in vitro. Essa é uma das coisas que as pessoas veem aí volta a questão, você falou em eugenia, mas eu volto a falar na parte religiosa. Sim, A parte religiosa, para mim, é a que mais me assusta. sim. Porque tem paciente que ele chega e diz assim: "Você está brincando de ser Deus". Eu digo: "Eu não estou brincando de ser Deus, eu sou um instrumento de Deus, é diferente". Exatamente. Se a fertilização in vitro hoje é uma das possibilidades para muitos casais que não conseguem engravidar, muita possibilidade para aqueles casais com perda gestacional por conta do PGTA, para os casais que já tiveram um filho com uma doença genética rara e eles querem ter um outro filho saudável, vamos dizer assim. E se aquela tecnologia não ajudasse, como é que aquilo não é de Deus? Como, né? Entendeu? Como? Eu também não entendo. Eu sou, enfim, eu tenho uma fé, claro, todo mundo tem, mas, gente, Deus, ele nos fez para que a gente, né, como instrumento mesmo. E acho que a medicina, a ciência, elas vão evoluindo para isso. Ninguém aqui tem a pretensão de, né, de achar que é Deus ou alguma coisa, na nossa especialidade ou na medicina. Mas, nossa, olha só quantas famílias foram curadas, né, com os testes genéticos. Exatamente. Aqui eu vou falar um outro tipo de teste, ainda do PGTM, que ele é um pouquinho mais específico, que é o PGTM Non-Disclosure, que ele Uhum. é utilizado para doença de Huntington.
Ah, sim, a gente já teve um caso assim, né? Isso Que mesmo, a gente fez junto. exatamente. Doença de Huntington, assim como as ataxias hereditárias, são doenças passadas de pai para filho. Lembra aquele caso que eu comentei mais cedo da moça da atrofia óptica tipo 1 que foi picada por uma cobra? Uhum. Essa doença, ela é devastadora. Normalmente, ao você ver o seu pai ou sua mãe que tem essa doença ter uma lesão, ter lesões neurológicas consecutivas, que ele vai piorando com o tempo até ficar restrito numa cama, Uhum. com um transtorno psiquiátrico envolvido, com um movimento de coreia, que é aqueles movimentos involuntários, e o paciente ele piora muito em pouco tempo. De 5 a 10 anos, a pessoa tem. Mas imagina o medo, né? Que você tem. Exatamente. Vai acontecer isso comigo, Só que o né? problema todo tá aí. Para a pessoa, ela tem 50% de chance de ter. Sim, Só que se eu souber que eu tenho, vai mudar o quê? Porque não tem tratamento específico ainda, sim. entendeu? Não tem nada que mude a história natural dessa doença. Mas e se essa pessoa quer ter um filho, Exatamente, aí né? chegou o ponto. Eu tenho vários e vários casos, inclusive aquele que a gente já É. atendeu junto, que não quer saber se tem doença de Eu Huntington também não ia querer saber. Você ia querer? de jeito De nenhum. jeito nenhum. Eu ia viver minha vida. Porque é uma doença que só comete depois dos 50. Sim. Entendeu? Daqui para os Talvez 50 você ainda não é tá muito. atropelado antes disso, se, sei lá, a gente não sabe, mas eu não ia querer saber. Então, outro dia eu atendi, infelizmente, um rapaz de 32 anos que o neuro solicitou o exame genético. E agora eu sei que ele tem e ele sabe que ele tem. Coitado. Então, aí eu falei, olha, existe essa possibilidade para você fazer o PGT para que o seu filho não Não tenha. tenha. Aí ele pensou, pode ser que seja possível. Sim. Então, eu dei uma possibilidade para ele. Você já mostrou uma coisa boa, né? Assim, porque, coitado, né? Imagina a E- cabeça dele. Esse protocolo que a gente chama de non-disclosure vem exatamente da questão que a pessoa não vai saber do diagnóstico. Vai ser feito a seleção dos Do embrião embrião. baseado em informações que o laboratório vai ter, mas não vai repassar para a pessoa. Sim. É muito legal porque a gente já resolveu muitos casos de doença de Huntington e ataxias hereditárias e até esclerose lateral amiotrófica tipo 8, Uhum. que é típica do Brasil, esse tipo 8, que é mutação do gene VAPB, Tá. onde daquela geração em diante nunca mais vai ter a doença. Nossa, que bom, né? A gente, Tá vendo? Como é que alguém pode ser contra isso, eu né? também queria saber, era das minhas maiores dúvidas. Mas uma vez o exame faz bem, ele não faz um mal, entendeu? A Uhum. gente respeita a autonomia do sujeito, a gente faz com que a pessoa entenda a necessidade e realiza ou não o teste. Sim. Como você pode ver, Carla, a gente tem um momento pré-concepção e pré-FIV e um momento pós-FIV com os testes genéticos. Sim. E hoje, com o arsenal tecnológico que nós temos de análise dos embriões, a gente consegue melhorar o desfecho de fertilização in vitro. Não é verdade? O que você acha no futuro? Você acha que existe alguma aplicação de exoma para embriões? Ou a gente vai cair novamente na questão do PGTP? É aquela coisa que, poxa, né? O que você acha? Antes, vamos explicar o que é um exoma. Ah, tá, sim. Entendeu? O exoma, hoje, ele é um exame, é o mais próximo do mapeamento genético do indivíduo inteiro. É que eu me empolgo, gente. Que eu vou ler letra por letra do nosso DNA. A gente utiliza esse exame especificamente para diagnóstico de doença rara. Por exemplo, eu estou com uma criança com autismo, eu estou com uma criança com deficiência E às vezes a intelectual. gente não acha a resposta. Exatamente. Só que mais do que achar a resposta, a gente tem 3 possibilidades para esse resultado. O alterado, que a gente fechou o diagnóstico. O normal, quer dizer, o exame não encontrou nada. E algumas variantes que chamamos de significado incerto. São umas variantes que estão em cima do muro, que eu não sei se causam ou não doença. Uhum. Estas variantes, o significado incerto, tá, e se o embrião for encontrar uma variante de significado incerto num gene, por exemplo, BRCA1, que está relacionado a câncer de mama e ovário hereditário, transfere ou não transfere? O que você faz, né? É Entendeu? difícil a gente cair de novo nessa questão. Mas eu acho que seria, agora, né, conversando, eu acho que assim, uma pessoa que quer muito se precaver, porque hoje, cara, as pessoas têm filho mais tarde, e elas
querem ter um filho. Então foca muito que esse filho venha com saúde. Os casais que eu tenho muitos falam: "Mas eu quero arriscar o mínimo". Tudo bem, eu sei que ninguém é perfeito, mas eu não gostaria de que acontecesse, de eu ter um bebê que precise de atenção 24 horas, enfim. O que a gente pode fazer? É o cariótipo e a triagem, né, o painel para doenças, recessivas, né. Sim. Acho que é isso. E passar em aconselhamento genético para questionamento, pergunta e aconselhamento, né, porque não adianta pedir o exame, você vai fazer o quê com aquele resultado? Tipo, precisa de um geneticista O que eu gosto para aconselhar. muito de falar, Carla, sobre isso, é que exame sozinho não resolve nada. Sim. Essa é uma das coisas, e mais importante do que o exame é você entender o que está se passando. Não é chegar no laboratório, até porque nenhum laboratório hoje vai fazer por livre e espontânea vontade Não, um painel genético, você precisa exatamente. de um pedido médico. E esse pedido médico tem que ser justificado. Ainda tem isso, por exemplo, se você, diferente de um hemograma, que você pede, solicito dois contra hemograma, Uhum. um exoma, um painel desse, eu tenho que justificar e dizer por que eu estou fazendo. Porque senão o laboratório ele não vai saber o que tem que ser pesquisado. Ainda tem esse problema. Por exemplo, se eu pedir só um exoma para uma pessoa, exoma do casal. Se eu não falar que casal é esse, por que eu estou pedindo, o histórico desse casal, o laboratório não vai entender e nem vai conseguir realizar o exame. Isso é muito E é interessante. muito complexo esse exame, né, você vê que, poxa, imagina se vem uma informação como doença de Huntington, como, né, enfim, E, TRCA. e é exatamente isso. As pessoas não entendem que esse tipo de exame eu estou varrendo o DNA inteiro da pessoa. Dentre eles, nós temos o que nós chamamos de achados incidentais. São perguntas das quais eu não perguntei. Eu vou ter resposta das quais eu não perguntei. Sim. Por exemplo, tem risco aumentado para hipertermia maligna. Vai dar nesse exame. Risco aumentado, o próprio BRCA1. Eu não sei, eu não quero saber se eu tenho risco de câncer, mas eu descobri isso. E aí? Sim, sim. Entendeu? Mas aí seria aquele painel de doenças, portador assintomático. Na verdade, Pra é esse dentro do exoma. Sim. Porque assim, qual a diferença do painel e do exoma? O painel são genes pré-determinados. Normalmente a gente faz um estudo de quais são os genes mais frequentes na população brasileira. E a partir desses genes, a gente vai avaliar no painel. Uhum. No exoma, eu vou olhar tudo, incluindo, como falei, esses genes das quais eu não perguntei. Uhum. Então, eu posso ter informação da qual eu não queria saber. Isso é importante porque durante a consulta do médico geneticista, a gente vai explicar sobre benefício, risco e limitação. Limitação por quê? A gente vai avaliar aquilo que a gente sabe. Uhum. Tem muitos de genes que a gente não sabe nem para que serve. Exatamente, a gente vai pedir, vai vir lá e vai ficar, continua na dúvida. O filho perfeito não existe, né, mas as pessoas realmente querem, algo palpável que elas tenham a consciência de que eles fizeram o que eles podiam de acordo com a tecnologia que existe atualmente no mundo. É complicado, esse é o espírito do nosso tempo, né, a gente vive num tempo em que as pessoas têm acesso à informação, elas sabem, existe esse exame, eu quero fazer. Existe esse exame, é a autonomia do sujeito. Exatamente, a pessoa tem que saber que essas coisas existem. Isso daqui para mim é o mais Uhum. mágico. Por quê? Eu vou contar outro caso também que já aconteceu comigo. Na verdade, a criança que veio, a criança tinha síndrome de Down. Uhum. E quando eu fui fazer as perguntas de geneticista, como foi gestação e tal, durante o processo da consulta, o casal informou que eles fizeram uma fertilização in vitro. E dentro dessa fertilização in vitro, tiveram 3 embriões. A pessoa, o médico que realizou o tratamento, nem falou que existe teste genético, tá? Eles não sabiam que eles poderiam ter feito. PGTA, que é Exatamente. o mais básico. O mais básico, o PGTA. Não tô falando nem dos outros que são mais específicos de geneticista. Uhum. O PGTA que você vai em qualquer clínica hoje, eles vão te oferecer. Eles nem ofereceram. Sim. Tinham 3 embriões. Transferiu 2, não engravidou.
o mais feinho, entre É aspas. porque embrião, a gente vê a aparência dele, mas às vezes esses feinhos dão bom. Então eu Exatamente. nunca falo que o embrião Aí é feio. o embrião feinho transferiu, engravidou e a gravidez foi toda perfeita, não teve problema nenhum na gravidez. Da mesma forma, não falaram que tinha NIPT na gravidez, tá? Também não falaram do NIPT. Não falaram do NIPT. Mas de São Paulo? Não, foi fora de São Paulo. Ah, tá. Eu Em atendi São eles por Paulo, gente, pelo telemedicina, amor de tá? Deus. É. Eu atendi eles por telemedicina. E a criança nasceu lá na sala de parto, veio o obstetra com a criança na mão, acho que foi o pediatra, e disse: olha, tá aqui seu bebê tem síndrome de Down. Como assim? Entendeu? Tipo, o Aham. ultrassom não veio tudo normal, a gravidez é normal, a gente fez até FIV. E como é que veio a síndrome de Down? Pois é. Aí eu fui falar: quem vê cara não vê coração, quem vê morfologia de embrião não vê genética. Não vê. Aí eu fui falar: você sabia que existia esse teste? Ele: não, não sabia. Mas olha, por isso que é muito importante quem trabalha com infertilidade, com reprodução, a gente precisa estar atualizado do que é possível, do que existe, porque você imagina se um casal me procura preocupado, tá, nós gostaríamos de fazer um exame, nós gostaríamos de nos antecipar a alguma coisa, pois nós só teremos um filho. Que nós podemos fazer, né? Então, claro, o geneticista ele tem um papel fundamental, mas, poxa vida, nós obstetras nós temos a responsabilidade, se nós trabalhamos com fertilização in vitro, de a gente tem que estar por dentro, a gente tem que saber o que está acontecendo, Então, né? uma das coisas que eu lhe falo, Como pode? Mas, Carla, gente, sobre essa questão, volta um dilema. O médico geneticista, ele é o único médico que previne não ter um paciente. ele previne não ter um paciente, é verdade. Porque, lembrando, eu também atendo crianças com síndrome de Down, eu também atendo crianças com autismo. A gente está prevenindo de eu ter um paciente. É uma coisa até curiosa. É. Por exemplo, outro dia eu estava atendendo um casal que eles vieram porque o NIPT deu alterado. E o NIPT deu uma alteração Tá. e o exame genético mesmo, confirmatório, deu outra que não tinha nada a ver. E Tá, aí- NIPT é um exame que a grávida faz com 10 semanas, em que o sangue desta mãe é avaliado, e aí a gente consegue encontrar fragmentos do DNA fetal e a gente consegue fazer o diagnóstico de síndrome de Down, de algumas síndromes relacionadas aos cromossomos, não só para traduzir. Que é Exatamente. NIPT. O NIPT ele veio alterado, mas na hora da gente fazer a amniocentese deu outra alteração que não tinha nada a ver com o NIPT. O NIPT deu uma coisa, a A amniocentese deu outra. A amniocentese é um exame invasivo confirmatório genético. E a criança, infelizmente, faleceu. Ou seja, a conduta seria uma nova gravidez sem necessidade de fazer tratamento nenhum. Beleza? Sim. Aí o casal foi lá, engravidou novamente, naturalmente, e durante o processo descobriu hipoplasia de timo. O timo é aquele órgão que fica próximo do coração, aquele Tzinho. Uhum. A hipoplasia do timo tem muita relação com uma síndrome genética chamada síndrome de George, que é outra alteração cromossômica que não tinha nada a ver com a primeira. Coisa, né? E aí a criança, infelizmente, nasceu com essa síndrome de direção 22q. Tá. O que que eu tomei mais uma vez? A gente ofereceu para aquele casal, faz fertilização in vitro com teste genético dos embriões. Sim. Só que da mesma forma, também foi oferecido. Você pode engravidar naturalmente sabendo dos riscos que estavam na população geral, 3 a 5%. Sei lá, 3 a 5% é baixo, não vai dar nada. E no final deu uma alteração cromossômica que poderia ter sido evitada com a fertilização in vitro. Por isso que é tão difícil essas É decisões. muito difícil. É muito difícil. A gente trabalha com pessoas, com famílias a serem construídas. É uma responsabilidade enorme, né, Caio? Enorme. E eu vejo também o quanto nós que estamos aconselhando
como nós temos que nos manter sempre atualizados, mas sempre com humanidade, sempre entendendo cada drama, né, de cada pessoa que nos procura. Eu vejo, a questão da ovodoação também, algo que está aumentando muito na população pelo aumento da idade das mães. Então, hoje a gente nunca teve tantas mulheres de mais de 40 anos grávidas, nunca. Então, as mulheres estão tendo com mais idade e logo precisam de doação de gameta, tanto de óvulo e também do outro lado também de sêmen, porque a gente hoje faz tratamentos para casais homoafetivos, para mãe solo, para pai solo. Então, isso traz também o geneticista para esses tratamentos num intuito de dar segurança e orientação, aconselhamento, porque é um outro gameta que não é dela, que está sendo doado, né? Como que você faz essa abordagem nesses casos? Esses casos têm algumas peculiaridades. O que eu conheci de pacientes que foram receptoras de óvulos foi: eu aceito ter um filho alterado meu, mas nunca de uma doadora de óvulo. Não sei se você percebe isso no seu consultório. Sim, isso depende muito de cada pessoa. Eu sempre respeito o tempo e o entendimento e a religião e a fé de cada uma. Mas sim, tem paciente que prefere nem ter filho do que ter um óvulo doado. O que é muito triste. Então, da parte da doação do óvulo, o que eu sempre falo? Nós temos que ter dois cuidados. Faça o teste genético na doadora. Pelo amor de Deus. Sim. A RDC não obriga. A RDC é o documento lá do Conselho Federal de Medicina sobre fertilização in vitro. Ele não obriga, mas faça. Eu tenho um monte de pacientes que foram fazer óvulo doadora e deu algum problema. Por exemplo, desde uma doença muito simples que é a deficiência de SSPD. Ninguém me avisou que tinha teste genético na doadora. Eu digo, como? Entendeu? É um exame simples. Normalmente, quando você é doadora de óvulo, você deixa um tubo com EDTA, que é aquele tampa roxa. Se a receptora quiser, ela que faça o exame. Sim. Entendeu? Só que as pessoas nem sabem que dá para fazer. Mas está lá disponível no banco de Você óvulo. diz o CGT, o exame Isso. de O de portadores. Portador assintomático. Que vai estar lá desde as doenças recessivas e ligadas ao X. Sim. E o X frágil e o AME. X frágil. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com essas condições. Primeiro isso. E segundo, muitos casais ou mulheres solo que vêm atrás de óvulo doadora, o uso do PGTA é mais extensivo, assim, mais intensivo. Sim. Elas, mais uma vez, elas não aceitam tanto a questão de ter um filho alterado de uma doação de óvulo. Mas nunca se esqueça, você, receptora, você vai gestar, você vai ser mãe. Isso é uma coisa que eu falo muito. Ah, mas não vai ter mais características genéticas. Mas não é só características genéticas. Quando você é mãe, você vai passar seus costumes, seus hábitos, o seu jeito. Sim. O seu jeito, você vai perceber que aquele bebê, ele vai ser criado por você. Cada escolha que você fizer durante a gestação, de boa alimentação, de bons hábitos, cada sentimento bom, cada pensamento bom que você tiver, essa criança vai estar com você, né? Cada passo que você der, essa criança vai estar dentro da sua barriga e vai receber o seu sangue com a alimentação saudável, com as escolhas boas, e isso é a epigenética, né? E a gente sabe que uma mãe que, por exemplo, fuma a gravidez inteira, usa droga, não se alimenta bem, essas alterações impactam negativamente no óvulo, se for uma menina, e que isso pode permanecer por gerações. Agora, se ela tem as boas escolhas, ela pode impactar positivamente naquele DNA, naquela combinação de DNA, né? Exatamente. E para poder
Fechar com chave de ouro, eu digo uma frase que para mim faz muito sentido. Não é uma gravidez a qualquer custo, é a mais saudável possível. E saudável não é só usar teste genético em embriões, é como você falou, é dieta, é atividade física, é convívio, é alimentação, é não usar álcool, pelo amor de Deus, nem uma gota de álcool na gravidez. Tudo isso é fundamental para os casais Sim, e as futuras gestantes. sim. Então a gente precisa cuidar do corpo, da mente, do espírito, para que nós possamos ser pais e que esses seres, né, que vêm para a Terra venham muito amados e que a gente consiga, né, que a nossa missão, né, Caio, que a gente trabalha com reprodução humana, eu acho que isso é uma missão. A gente é instrumento de Deus, assim como você falou, e que essas crianças venham para um mundo melhor e que elas sejam muito bem recebidas aqui, muito amadas. Isso mesmo. Obrigada, obrigada por você ter vindo, participar do podcast e fala como que as pessoas te acham. Muito obrigado, Carla, mais uma vez aqui pelo convite. É uma honra poder falar para você e todos os seus inscritos e seguidores, falar sobre Gente, se doenças inscreve, né? genéticas. Vamos se inscrever, põe o sininho. Agora eu tô virando youtuber também. Tem que falar para pôr no sininho e se inscrever, né? Não, com certeza. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui do podcast da Você Carla. também tem YouTube, né, Caio? Fala aí pro Tenho. pessoal. Se você quiser me achar, eu sou Caio Brusaca. No Instagram eu estou como dr.caio E aqui no YouTube também, Dr. Caio Brusaca tem todos os conteúdos de genética médica reprodutiva e também tem de genética de doenças raras. Tem vários e vários vídeos, mais de 200 vídeos voltados para doenças raras e genética. Então tá certo, gente. E me sigam lá no dra.carla com C e Iaconelli. Bom, então aqui a gente termina e fiquem espertos que vão ter mais episódios. Um beijo, gente. Tchau, tchau.